Nazaré, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetril, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai. O bom Redentor. Sem Você daí mesmo, você daí mesmo. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus para iniciarmos nosso culto ao Senhor. Vamos elevar a nossa voz ao Senhor em oração. Você que nos acompanha pela live, Deus abençoe, ore conosco também neste momento. Vamos falar com o Pai nesta hora. Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, é pela Tua graça, Senhor, e pelo Teu favor imerecido que estamos reunidos aqui nessa noite para cultuarmos a Ti, ó Pai. Obrigado por este momento de encontro, de ajuntamento na presença do Senhor, porque sim, ó Pai, a nossa vida deve estar diante de Ti 24 horas por dia, mas é muito bom quando a gente adora ao Senhor junto com os irmãos. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que tem nos mantido de pé na Tua presença. Obrigado porque o Senhor tem firmado os nossos passos sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo, a palavra do Senhor, que nos fortalece a cada dia. Ó Deus, e que nessa noite não seja diferente, que a palavra do Senhor venha dos céus para falar ao nosso coração, através do Teu Filho, que o Senhor venha nos exortar, nos confortar, nos fortalecer pela Tua palavra, e que nós venhamos, ó Deus, mais do que ouvir a Tua palavra, que venhamos praticá-la, como temos aprendido, ó Deus, através da live da noite, ó Pai, que a prática da palavra do Senhor seja rotineira em nossa vida, Pai, para que o nosso testemunho seja impecável diante das pessoas. Ó Deus, receba também o nosso louvor, a nossa adoração. Receba-nos, ó Deus, da Tua presença nesta hora, pois queremos chegar diante de Ti como adoradores, como aqueles que se prostram diante do Teu altar, para bendizer o Teu nome. Intercedemos, Pai, em favor daqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Alguns se encontram enfermos, ó Pai. Nós Te pedimos que venha visitá-los com a unção da cura neste momento, tocando em suas vidas fortemente, ó Pai, e desfazendo, ó Deus querido, toda enfermidade, todo mal, tudo aquilo que não provém do Senhor, que habita neste corpo agora, que o Senhor jogue por terra em nome de Jesus.
Muitos não vieram, ó Deus, porque estão enfraquecidos na fé, mas que o Senhor os visite com fortalecimento nesta noite, que o Senhor os visite, ó Deus, com ânimo, ó Pai, e com fervor do Espírito, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, entra em cada casa por onde está entrando este culto através da live, e abençoa, Deus, cada membro desta família, abençoa cada pessoa que está sintonizada, cada pessoa que está acompanhando, e que o Senhor, ó Pai, venha operar maravilhas nessa noite na vida de todos nós. Ó Senhor, nós te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és a razão do nosso viver, ó Deus. Sem Ti nós nada podemos, sem Ti nós nada somos. Ó Deus, o nosso orgulho para nada serve, nós somos apenas pó. Ó Senhor, que nós possamos realmente reconhecer quem somos, reconhecer quem o Senhor é, e possamos estar diante de Ti em humildade e em adoração, todos os dias da nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz nos Provérbios que o coração do homem é enganoso. E quantas vezes, irmãos, a gente se pega no engano, se achando que a gente é alguma coisa, achando que a gente pode alguma coisa, não é verdade? Mas isso é mais um engano no coração do homem. Esses dias faleceu o prefeito da capital de São Paulo, né? E eu estava vendo uma palavra que ele falou um pouco antes. Ele disse que aprendeu uma coisa durante esse tempo que ele estava em tratamento, que a gente não é nada diante do todo. A gente precisa reconhecer isso, ele dizia. Então, quantas vezes a gente se sente grande, se sente altivo, se sente até maior do que alguém? É um dos maiores enganos do coração do homem, né? A gente não é nada. Nós somos todos iguais, na verdade, né? O poder realmente está só nas mãos de um, que é Deus, o nosso Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite, bendizer o Teu santo nome. Vamos pedir a Ele através dessa canção que diz: renova-me, Senhor. Peça a Ele força, peça a Ele virtude, peça a Ele graça, porque muitas vezes de nós mesmos nós não aguentamos nem vir à igreja, mas quando o Senhor nos fortalece, é como diz a palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para Deus, Ele é a nossa força, aleluia. Ah, não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tu que há dentro
renovo às nossas vidas, Pai. Traga renovo aos nossos corações. Aviva a tua obra no meio de nós, ó Deus. Sim, precisamos de um coração que te agrade, ó Pai. Santo, santo é teu nome, ó Deus. Deus, reconheça que você é falho, reconheça que você é pecador, reconheça que você sem Deus não é nada, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Do Senhor, que o Senhor cada dia cresça e que nós diminuamos em sua presença, para que a sua glória se manifeste em nossas vidas. Amém? Vamos romper em fé nessa noite, na presença de Deus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, para perto de ti. As provações são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim se abrir o mar, Deus vai me fazer de Jericó, diante da tua igreja. Dá-nos força para marcharmos, ó Deus. Temos vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Cada vez que a minha fé, cante ao Senhor.
montanhas e vales, desertos e mares, minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar.
aprender a prática de abençoar a nossa família, de abençoar a nossa casa, amém? Porque são tantas fontes de maldição. É a televisão com seus conceitos deturpados, é as opiniões de internet, é o vizinho que amaldiçoa, é o parente que amaldiçoa, é o inimigo que ronda os nossos lares como um leão rugindo. E nós precisamos abençoar para quebrar essas maldições. Nós precisamos desferir palavras de bênçãos, palavras de quebra, de maldição. Precisamos desferir palavras de poder sobre a nossa família, porque existe muito mal rondando as nossas casas e nós não podemos nos omitir. Nós precisamos nos posicionar como servos de Deus e abençoar, pois o Senhor nos criou para abençoar e desfazer toda a maldição. Essa canção é uma forma maravilhosa de você fazer isso. Nós vamos cantar mais uma vez. Você não vai apenas cantar, mas eu quero que você ministre sobre a sua família através desse canto. Eu sei que o Senhor vai quebrar maldições nessa noite. Eu sei que o Senhor vai trazer libertações nos nossos lares nessa noite. O Senhor vai abrir portas que estão fechadas nessa noite e também vai fechar portas que estão abertas, porque o nosso Deus é Deus de poder. Invoca Ele através desta canção, igreja, e abençoa a sua casa, Senhor. Coração, tua presença no sim, muita gente nem tem o pão de cada dia em sua mesa. Agradeça a Deus. Agradeço pelas tuas maravilhas, os milagres. Ministra assim, ó. Minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. família, Pai. Nós seríamos hipócritas, Senhor, se disséssemos que a nossa família é perfeita, porque não é. Até porque ela é constituída de seres humanos falhos, impunes, pecadores. Mas ai de nós, ó Deus, se não fosse a nossa família. Nossa família é um porto seguro, como foi ministrado outro dia. A nossa família é o nosso lugar de abrigo, seja ela como for, Senhor. Obrigado por nossa família. Obrigado pela minha família, Senhor. Obrigado pela família dos meus irmãos. Nós sem essa família, ó Deus, sem essa família,
nós seríamos, ó Deus, desgarrados. Obrigado, Deus. Eu sei que há muitas coisas que precisam ser arrumadas, há muita coisa para ser consertada, mas eu sei que através da oração, da súplica ao Senhor, Tu tens o poder para mudar a cada um, ó Deus, e para transformar a nossa família, por mais tumultuada que ela seja, em uma bênção de Deus, em uma bênção para a nossa vida, em uma bênção para a nossa cidade, Pai. Obrigado, Senhor, por nossa família. Obrigado porque o Senhor é bom, ó Deus. Minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a agradar minha família com amor. Edifica minha casa, para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aplauda a Deus por sua família nessa noite, amado. Aleluia. Obrigado, Senhor, por nossa família, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pastor Ídolo, para dar continuidade. Som. Palavras maravilhosas que nós cantamos aqui nessa noite, né? É profundo isso. Ensina-me a tratar minha família com amor. Às vezes nós somos cordiais, gentis, educados com os de fora e às vezes truculentos com os de dentro. A palavra do Senhor nos orienta, nos exorta constantemente a cuidar bem da nossa família. A forma como nós tratamos, a forma como nós lidamos com as pessoas da nossa casa, da nossa família, diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. A nossa família é bênção do Senhor. A nossa família é um presente do Senhor. Talvez você possa pensar assim: pastor, mas olhando hoje para minha família, né, tá difícil, tá complicado as coisas. Declare isso, amados, todos os dias. Obrigado, Sueli. Talvez não esteja hoje da forma, do jeito como você deseja e pensa, mas declare sobre a sua casa: a minha família é bênção, a minha família é presente de Deus. Declare isso com todo o seu coração, com todas as suas forças, né? Domingo, o Senhor trará uma palavra maravilhosa sobre família aos nossos corações. Eu quero trazer para a igreja um desafio no domingo sobre a família. Não perca, tá? Em nome de Jesus. Você que nos acompanha através do Facebook, quero te convidar também a deixar o seu pedido de oração, né, a sua necessidade, que daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo por sua vida. Amém? Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, verso de número 3. Romanos 12, verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes
do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Pai, nós queremos nessa noite, em nome de Cristo Jesus, pedir ao Senhor, Paizinho, que venha falar ao nosso coração nessa noite, ó Pai, que em nome de Jesus nossos ouvidos, nosso coração esteja atento, Senhor, para ouvir a Tua voz, ó Deus. Fale conosco, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Semana passada, nós fizemos uma semana especial nas lives, né? E convidamos alguns pastores para estar conosco. Na segunda-feira, me ajuda aí, Caísa. Na segunda-feira, pastor Orley, né? Tio da Caísa, meu tio também. Na terça-feira foi pastor Fernando, na quarta o Márcio, que está em Taquaral, na quinta pastor Bronca, da primeira igreja, e na sexta o pastor Marcelo Rateiro, né? Eu me lembro de uma palavra que o pastor Fernando na terça-feira falou, ficou gravado ao meu coração, né? Pastor Fernando está pastoreando a Igreja Batista Shalom em Palhoça, né? Palhoça fica ali na grande Florianópolis. Não é o mesmo trabalho que ele está dirigindo depois de quando ele saiu daqui, né? E eu me lembro que ele falou assim: pastor, a nossa igreja é uma igreja nova, a gente está começando, temos 7, 8 meses apenas. E aí ele falou o seguinte: não adianta, pastor, a minha vida é plantar igreja. Quando eu tento sair disso, não dá certo. Quando eu pego algumas igrejas já no meio do caminho, eu fico um tempo e saio. A minha vida é plantação de igreja. Eu passei a vida toda plantando igrejas. Não adianta eu fugir disso. E os irmãos conhecem o pastor Fernando, aquele jeitão dele, né? Empolgado, animado. E realmente para plantar a igreja tem que ser desse jeito, dessa forma. É a função específica dele. É a vocação do pastor Fernando. Eu sou um jovem pastor e tenho me descoberto no ministério. Sei que sou chamado para pastorear a igreja, mas também dentro do pastoreio existem diversas áreas que nós como pastores podemos nos encaixar. E eu tenho me descoberto ao longo dos anos sobre aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu tenho chegado à conclusão que o meu ministério é um ministério de reconstrução, é um ministério de... como é que é a palavra que eu poderia usar? Revitalização de igrejas, reconstrução. Em Taquaral foi assim, em chegarmos lá numa congregação já, um trabalho há muitos anos. O pastor me entregou o trabalho, tinha 6 pessoas na igreja, e ele disse assim: não temos R$1 para te dar, e na semana que vem nós estaremos entregando o templo que é alugado. Começamos a fazer culto nas casas, enfim, aquilo me trouxe muita motivação em olhar para Taquaral e ver uma possibilidade de reconstruir algo. Da mesma forma também aqui em Barrinha, eu sei que esta igreja está também num processo de reconstrução, de revitalização. E eu tenho muito prazer, e por isso eu tenho falado isso, e talvez até isso tenha a ver com a pintura, o trabalho que eu exerço também secular. Bom, Fernanda, às vezes eu tenho prazer de chegar numa casa e olhar assim uma parede, não que seja legal, né? Você chegar numa casa e ver uma parede descascando, né? Toda embolorenta, mas assim, eu tenho tanto prazer em chegar a um lugar e ver algo assim, acabadinho, destruído, como uma casa que precisa de pintura, e chegar ali, mandar aquela tinta na parede, raspar, e sair daquele lugar e falar: poxa vida, que legal ficou essa casa. Estou trabalhando no SEC, Luzia, e está parado as aulas, né? Mas tem tanta coisa para fazer ali, né? A diretora tem me usado lá para pintar o portão, pintar o chão. Esses dias a gente está capinando o mato lá.
né, no SEC, tirando os matos, cortando os galhos e tal. E a gente vai olhando para o lugar e vai vendo, e eu estou ali trabalhando, capinando, mas já estou pensando que precisa lavar aquele lugar, precisa arrumar aquele outro, precisa organizar aquilo outro, e essas coisas vão mexendo comigo. E amados, Deus tem uma forma específica de falar comigo. A Kaisa ministrou isso outro dia numa live. E por incrível que pareça, Deus ministra muito ao meu coração quando eu estou trabalhando, reconstruindo, organizando algo. Eu estou dentro da minha casa, às vezes, né, por conta do Caleb, está aquela coisa, aquela bagunça. Agora a sogra está aí, está ajudando bastante a gente, mas é brinquedo para um lado, aquela coisa. Quem tem filho pequeno ou já teve sabe como é. E eu estou ali trabalhando naquilo e Deus começa a ministrar ao meu coração. Todas as vezes que eu começo a reconstruir, todas as vezes que eu começo a reorganizar, todas as vezes que eu começo a trabalhar nessa área, Deus fala profundamente comigo. Então eu tenho chegado à conclusão que o nosso ministério é exatamente esse: reconstruir, revitalizar, restaurar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu queria falar com você sobre o propósito geral de Deus para todos nós cristãos e o propósito específico de Deus para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Falei sobre a minha vida, falei sobre o pastor Fernando, mas Deus tem um propósito específico para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Qual seria então o propósito geral de Deus? O que é que Deus tem para todas as pessoas, para todos os cristãos que se entregam a Jesus? É que todos estejam inseridos na Missio Dei, na missão de Deus. Qual é a grande missão de Deus? Mateus 28, 18, 19 e 20. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todos os mandamentos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Há uma vontade geral de Deus, que é para todos os cristãos. Qual é? Que nós preguemos o Evangelho, que nós sejamos testemunhas de Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Algumas pessoas dizem e pensam que pregar o Evangelho é apenas para os pastores, né? A gente acha que essa função é para o pastor. Lendo o livro de Atos, no capítulo 8, os apóstolos, os discípulos de Jesus eram os pastores naquele momento. E os irmãos vão se lembrar que toda a igreja, quando recebeu o Espírito Santo de Deus, elas estavam aonde? Em Jerusalém. Toda a igreja, embora Jesus tinha dito: eu quero que vocês preguem o Evangelho lá no serviço, Cléo, em Ribeirão, eu quero que vocês preguem o Evangelho lá, Luzia, nos hospitais, eu quero que vocês preguem o Evangelho, Carla, lá vendendo as roupas, Ivanildo, eu quero que vocês preguem o Evangelho lá fazendo instalação elétrica, Francisco, eu quero que vocês preguem o Evangelho lá na usina São Martinho, e assim por diante. Embora Jesus houvesse dito isso para os cristãos, eles ficaram todos ali debaixo dos 12 pastores, debaixo dos 12 apóstolos, acomodados em Jerusalém. Vocês lembram o que é que Deus fez para ativar isso novamente na igreja, para que a igreja fosse espalhada e pregasse o Evangelho? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. No capítulo 7, retrata a perseguição contra a igreja, a morte do primeiro mártir, Estevão, o primeiro diácono morto por causa do Evangelho. E quando nós entramos no livro de Atos, no capítulo 8, diz que uma grande perseguição caiu sobre a igreja, inclusive com a aprovação de Saulo de Tarso, que perseguia também a igreja. E diz a palavra de Deus que todos os cristãos foram dispersos, saíram de Jerusalém porque havia uma perseguição muito grande, exceto os
apóstolos. Os pastorzão ficaram em Jerusalém. E quem pregou o Evangelho, quem espalhou o Evangelho não foram os 12 apóstolos, os pastores, foram os demais cristãos. O Evangelho foi pregado em Samaria, o Evangelho foi pregado no mundo todo. Aliás, o Evangelho chegou até mim e até você, principalmente por causa daqueles cristãos que não eram os 12 apóstolos. Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre a vontade geral de Deus para a minha vida e para a sua vida é que todos nós somos incumbidos de pregar o Evangelho. Não espere o pastor ir lá no seu trabalho, muitas vezes na sua casa, pregar o Evangelho, fazer a função e a tarefa que também é sua. Eu preguei outro dia uma palavra sobre os atalaias. Os atalaias são os pastores, sim, mas os atalaias são todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo e o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. A responsabilidade é minha, sim, mas a responsabilidade também é nossa. Esse texto de Mateus 28 é conhecido como o texto da grande comissão, mas infelizmente hoje em dia o texto é conhecido como a grande omissão. Nós não podemos nos omitir da vontade, do propósito de Deus para todos nós, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Todos nós precisamos pregar. Dito isso, o texto que eu li em Romanos 12 vai falar sobre uma vontade específica. Algo que Deus estabeleceu para mim e para você, desde o dia em que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou até mesmo antes disso, o Senhor já foi dando sinais, indícios sobre a vontade específica dEle, sobre a minha e sobre a sua vida. O texto diz, no verso 4 de Romanos 12, que nós lemos que, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Cada um de nós aqui foi incumbido de realizar uma função específica. A primeira coisa que eu gostaria de relacionar sobre isso é dizer que o nosso Deus é um Deus extremamente organizado. Alguém outro dia no serviço me perguntou assim: pastor, o que dizer de uma casa que vive assim, totalmente bagunçada, coisas entulhadas, tudo jogado, aquelas coisas, você já viu aquelas reportagens na televisão, daquelas pessoas que vão acumulando, aquela coiseira? Eu disse assim, olha, o Deus que nós servimos é um Deus de limpeza, é um Deus organizado. Nós vemos isso por toda a Bíblia. Por exemplo, do caos, o Senhor trouxe ordem. Gênesis 1. No princípio, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Havia trevas, desordem, caos. E o Senhor começou a organizar todas as coisas, e disse Deus: haja luz, e Deus foi criando, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e no sétimo dia Ele estabeleceu o dia do descanso. Ordem, organização. Para exemplificar um pouco mais sobre o Deus organizado que nós servimos, eu quero que você vire a sua Bíblia no livro de Números. Achei fantástico enquanto eu lia esse texto, o livro de Números, no capítulo de número 2. Números 2. Gente, eu estou com a mão meio tremendo assim, não repara?
é porque eu não estou acostumado a pegar na enxada. E hoje a gente foi arrancar aquele mato, Cleo, e eu estava com a enxada e com uma pá. E eu fiz tanta força assim, ó, para arrancar, que eu acho que ficou meio, desarrumado aqui a coordenação motora, Martim. Misericórdia. É por isso que cada um tem uma função específica, Dá ruim quando a gente se mete a fazer coisas que não é da nossa alçada, Mas para contextualizar Números 12, a nação de Israel, eles haviam saído da terra do Egito e o Senhor estava organizando todo aquele povo. Amados, muita gente, só de homens que saíram da nação de Israel, que eram preparados para a guerra, para a batalha, acima de 20 anos, eram mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças e menores de idade. Como organizar um povo assim? É difícil a gente organizar muitas vezes a nossa casa, é difícil organizar uma igreja com 40, 50 pessoas, agora imagina organizar um povo com mais de 1 milhão de pessoas. Por isso que a gente tem que ter paciência às vezes com os governantes, porque não deve ser fácil, Organizar. E o texto de Números 12, eu vou resumir para você. Os amados se lembram que o povo de Israel, eles eram compostos por 12 tribos. E é lindo ver esse cuidado de Deus, a organização de Deus, a forma como aquele povo se assentava nos acampamentos e a forma como aquele povo saía dos acampamentos. Eles não foram diretamente do Egito até a terra prometida, eles fizeram diversas paradas no meio do caminho. E a pergunta é: como chegar a 1 milhão de pessoas e como sair 1 milhão de pessoas, se não for de maneira organizada? Números 12, ele vai dizer que o Senhor, como são 12 tribos, Ele dividiu essas 12 tribos em grupos de 3 tribos. E quando eles chegavam, olha que interessante, amados, que coisa linda. 3 tribos ficavam do lado leste, 3 tribos ficavam do lado sul, 3 tribos ficavam do lado oeste, não sei se eu estou fazendo certo, oeste ou leste, e 3 tribos ficavam do lado norte. E no meio ficavam quem? No meio ficavam os levitas. E para sair, quando levantava acampamento, primeiro saía 3 tribos que iam à frente. Em segundo lugar, saíam mais 3 tribos que iam na segunda fileira. Depois da segunda fileira, levantavam-se os levitas e iam os levitas, junto com a tenda, com os utensílios ali da tenda, a arca da aliança. Atrás vinham mais 2 tribos. Sempre que eles saíam, eles se organizavam dessa forma. Sempre que eles chegavam, eles se organizavam dessa forma. Não era uma bagunça, havia ordem. Tribo por tribo sabia qual era o seu lugar, qual era o seu espaço, em que lado deveriam ficar, em que ordem deveriam sair. Números capítulo 3 vai falar sobre a linhagem sacerdotal. Nós sabemos que dessas 12 tribos, a tribo que foi designada para fazer o serviço sacerdotal foi a tribo de Levi. E Levi teve 3 filhos, 3 descendentes. Os irmãos se lembram quais eram? Um é nome do pastor lá de Guariba, pastor Gerson. O segundo acho que não é nome de pastor, aliás, nunca vi esse nome. O segundo era Coate. O terceiro era Merari. Levi teve esses 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Da descendência desses 3 filhos, foram designados a eles funções específicas no cuidado do serviço ao Senhor. Por exemplo, os gersonitas eram responsáveis por toda a parte da tenda externa. Eles levavam, quando
levantavam um acampamento para mudar de lugar, eles eram responsáveis por levar a cobertura do templo, as cortinas do templo, as cordas que amarravam as cortinas. Os coatitas eram responsáveis, está tudo em Números 3, não vou ler para a gente ganhar tempo. Os coatitas eram responsáveis por levar tudo aquilo que havia dentro da tenda: a arca da aliança, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. Somente os coatitas poderiam entrar lá dentro e pegar aqueles utensílios. Se os gersonitas entravam, eram mortos, fulminados. Se os meraritas, que é a próxima linhagem, pegassem, seriam mortos. E por fim, os meraritas levavam toda a carga pesada, as estruturas de ouro, de bronze, de prata, as colunas da tenda. Eles eram responsáveis por levar isso. Por que eu estou dizendo isso, amados? Porque eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus organizado. Eu quero dizer que Deus, Ele estabeleceu tudo no seu tempo, na sua ordem. Deus colocou tudo de forma específica. E da mesma forma, Deus criou a sua igreja, não para que seja uma desordem, mas para que haja ordem. E Ele estabeleceu tudo, o seu corpo, para que cada um desempenhe também o seu papel de forma específica. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, os irmãos conhecem o texto sobre os dons espirituais. Eu também não vou ler para os irmãos, mas só para recapitularmos. O apóstolo Paulo diz que a igreja é como um corpo. Cristo é o cabeça, e nós somos os membros deste corpo. Exatamente como ele disse em Romanos no capítulo 12. Ele diz também lá em 1 Coríntios 12 que, apesar de sermos membros diferentes, nenhum membro pode considerar maior ou melhor do que o outro. Todos os membros são importantes. Olha, não é porque você é ouvido, você pode dizer a boca que você não precisa dela. Não é porque você é boca que você pode dizer ao ouvido que você não precisa dele. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém é mais importante do que ninguém, a não ser o cabeça, que é Cristo. Contudo, no corpo, nós desenvolvemos funções específicas. Pastor, como isso é distribuído? Graças a Deus que o nosso Senhor é um Deus sábio. Se a gente fosse fazer uma eleição aqui, para distribuir, o que cada um vai fazer ia dar briga. Então o que Deus fez? Ele fez com que o próprio Espírito Santo, Ele, Espírito Santo de Deus, distribui a cada um de nós como Ele quer, a função específica que cada um de nós exerceremos dentro do corpo de Cristo. Ele faz isso não para o nosso proveito próprio, individual, mas para edificação do corpo de Cristo. Os dons, as habilidades, as facilidades que Deus deu a você, foi dado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos pensar um pouco sobre essas habilidades e a função dessas habilidades. Vira comigo um pouquinho em Efésios, no capítulo 4. Deus é tremendo, né? Sobre funções e habilidades. Como é diferente o homem e a mulher, né? Por exemplo, só para ilustrar aqui. Essa semana na live, um dia a Caísa, outro dia sou eu, né? Que dou a palavra. Aí, na segunda-feira eu estava anotando os pedidos, a Caísa estava ministrando.
Aí a Caísa estava ministrando, aí ela falou assim para mim: o que você acha nisso aqui, lindo? Tal. Eu falei: Caísa, eu não consigo, eu estou anotando os pedidos de oração, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Conversando isso com a Lucy, ali antes de chegar no culto aqui, e as mulheres têm facilidade para fazer isso, né? Aí a Lucy estava falando que a mulher empurra o carrinho, passa a roupa, conversa com o marido e faz tudo, e um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós homens temos dificuldade de fazer isso. Efésios no capítulo 4, a partir do verso 11, ele diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, dentro daquelas especificidades, das qualidades que o próprio Espírito de Deus distribuiu ao corpo, Ele instituiu alguns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, para preparar a igreja, para que a igreja desempenhe o ministério, para que a igreja realize a obra do ministério. Outra coisa que nós temos um entendimento errado muitas das vezes. Nós, muitas vezes, igreja, pensamos que a responsabilidade de realizar a obra do ministério é do pastor, quando na verdade o texto que nós lemos diz que o Senhor instituiu a liderança para preparar a igreja, para que a igreja exerça o seu papel no ministério. O que eu percebo aqui é que até mesmo entre os líderes que o Senhor estabeleceu para a igreja, cada um deles tem uma qualidade, cada um deles tem uma forma de trabalhar diferente. E vocês vão entender isso com maior clareza. Por exemplo, dentre a liderança da igreja existem os apóstolos. Os apóstolos não é o Valdomiro Santiago, não é isso. Apóstolos no original significa, literalmente no grego, significa pedrinhas lançadas. Plantador de igreja. Apóstolo é, por exemplo, o pastor Fernando, um homem voltado para plantar igrejas. Tem apóstolos, profetas. Som, testando. E existem também os mestres, que são aqueles homens, aqueles líderes. Alguém já ouviu falar do Augustus Nicodemos? Sou fãzão dele. Que são homens de Deus que têm assim uma profundidade nas escrituras. Eu gosto de ouvir Luciano Subirá.
Caísa também, né? Eu não sei de onde ele consegue tirar alguns textos e olhar para a Bíblia e falar assim: gente, de onde tirou isso? Mestres. São pessoas que até o jeito de abrir a Bíblia é diferente. Eles tratam de uma forma, e não dá para ser tudo isso. Cada um tem a sua função específica, cada um tem a sua habilidade específica na liderança da igreja. Mas para que esses homens servem? Diz a palavra de Deus que é para preparar, é para treinar o povo de Deus, para que o povo de Deus exerça a sua função específica dentro do corpo. Para que isso? Verso de número 14 diz assim: então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Para que servem a liderança da igreja? Para preparar, para treinar o povo de Deus, para que aqueles que são imaturos se tornem maduros. Então nós podemos pensar que existe muita imaturidade dentro das igrejas, porque infelizmente muitos cristãos não se submetem ao ensino da palavra de Deus. Muitos cristãos têm pouco interesse pelo ensino da palavra de Deus, logo se tornam cristãos imaturos. Alguém aqui já foi, como é que eu posso dizer, né? Nós viemos de uma cultura não evangélica, a maioria de nós, e normalmente nós íamos à igreja só de domingo. Íamos lá na igreja, realizávamos um ritual, mas durante a semana tinha isso, Sueli? Bíblia, oração, né? Era só ir lá de domingo, repetir os rituais e retornar para casa e viver a semana, e no domingo retornávamos de novo. Alguns de nós nem no domingo ia, eu mesmo não ia. E como é que nós éramos? Imaturos. Não conseguimos dizer a verdade, não crescíamos à estatura de Cristo. Mas quando nós nos submetemos ao ensino da palavra de Deus, quanto mais palavra, mais maturidade. Essa é a razão pela qual que maturidade cristã não tem a ver com tempo de igreja. Maturidade cristã tem a ver com exposição à palavra de Deus. Maturidade cristã tem a ver com fome e sede da palavra de Deus. Maturidade cristã tem a ver com desejar, como diz 1 Pedro, afetuosamente, como meninos recém-nascidos, como bebês recém-nascidos, o leite racional, para que através dele vades crescendo e experimenteis a plenitude de salvação. Se alguém quer crescer em Cristo, se alguém quer amadurecer em Cristo, precisa desejar o ensino da palavra de Deus. Será que a igreja dos dias de hoje, eu não me refiro aqui à Igreja Batista da Paz apenas, será que a igreja dos dias de hoje está interessada pelo ensino da palavra de Deus? E como consequência dessa pergunta, será que nós temos dentro das igrejas hoje, igrejas maduras ou igrejas imaturas? Igrejas que crescem à semelhança de Cristo ou igrejas que estão estagnadas com relação à sua maturidade?
Mais palavra, mais maturidade. Menos Bíblia, menos maturidade. E essa pandemia veio, infelizmente, para acelerar esse processo. Buscar a palavra de Deus nos dias de hoje exige de nós decisões, esforço, dedicação. No verso de número 16, e aqui eu acho fantástico, diz: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Já brincaram de Lego, né? Quando era criança, aquelas pecinhas que a gente vai montando e existe um encaixe perfeito. Deus estabeleceu a sua igreja. Ele não fez muitas peças para exercer a mesma função. Ele fez cada peça pensando de forma específica, para que essas peças, como tijolos que nós encaixamos nas paredes, se encaixem perfeitamente. E cada parte, presta atenção nisso agora, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ô Carla, você faz as tarefas da Lívia e do Heron? Já pensou que gostoso, hein, Lívia? Chegar lá da escola, um livro assim. Toma, mamãe, faz aí para mim. Por que você não faz a tarefa deles? Você não faz a tarefa deles porque eles precisam aprender. Você não faz a tarefa deles porque eles precisam crescer. Porque se você começar a fazer as tarefas deles, eles não vão se desenvolver. E se você tiver que fazer as tarefas deles, você já tem tanta tarefa durante o dia, e ainda você tem que fazer a tarefa deles. Ô filhos preguiçosos! Pastor, por que você está falando isso? Para ilustrar o que acontece na igreja, amados. Você sabe por que a vitalidade da igreja tem se perdido? Porque existem dois tipos de pessoas que adentram para dentro da igreja. O primeiro, os cansados. Aqueles que estão, como diz a expressão, está na moda hoje aí, workaholic, como é que é? São aqueles doidos por trabalho, aqueles que estão com a síndrome de burnout. Olha só, o pastor falando inglês difícil hoje, né? Mas burnout significa estresse absoluto. Tem um tipo de pessoas que entram dentro da igreja hoje, que eles estão com um guarda-roupa nas costas, estressados. Sabe por quê? Acúmulo de tarefas. Estão fazendo a dele e estão fazendo a dos outros. Estão cansados. Vêm para a igreja, mas vêm cansados. E tem uma outra galera que vem para a igreja e eles vêm, mas vêm desmotivados. Sabe por quê? Porque não estão fazendo aquilo que era para fazer. Sabe por quê? Porque tem gente fazendo para eles. E essas pessoas que estão fazendo para eles pensam estar ajudando, mas na verdade estão atrapalhando. Porque é isso que o texto está dizendo. Cada função, cada membro tem a sua função específica. Ele criou tudo, amados. Vamos pensar na Igreja Batista da Paz aqui agora. Deus pensou nessa igreja aqui e Ele trouxe cada pessoa e vai continuar
trazendo cada pessoa, porque Ele pensou num encaixe perfeito. Eu gosto de usar a expressão do Nicodemos, que ele fala que a igreja deveria ser uma salada, sogra, igual aquela salada que você prepara. O alface, a cenoura, a beterraba, aquela salada colorida, linda. Mas a igreja dos dias de hoje é como o ônibus, né? O pastor é o motorista, a tesoureira é o cobrador. Está todo mundo sentado no ônibus, dizendo: vamos lá! Ei, pastor, para eles, vou descer. Está aqui, ô cobradora. Alguns poucos trabalhando e os outros sentados. E o texto diz que cada parte, ao cumprir a sua função, ajuda os demais a crescer. Eu vou fazer a minha, e eu não vou fazer a sua, porque se eu fizer a sua, eu vou te atrapalhar, você não vai crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Eu quero finalizar com Romanos 12, o texto que nós lemos, que ele diz o seguinte: no verso de número 6, ele diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se você tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for o dom, se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, irmão, irmã, não fica com miséria não. Põe a mão no bolso e contribua com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. E aí eu vou finalizar com o verso de número 11. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação. E eu encerro com essa frase: sirvam ao Senhor com entusiasmo. Quando você descobre a sua função específica no corpo, você trabalha com entusiasmo. Igreja não é um lugar para você vir desanimado, porque você não sabe o que fazer, você não está engajado na obra. Igreja não é um lugar para você vir estressado, porque tem muita coisa despejada sobre você. Igreja é um lugar para você desempenhar a sua função específica. Igreja é um lugar para você não ter preguiça. Igreja é um lugar para você servir ao Senhor com entusiasmo. Qual é a sua função específica? O que é que Deus chamou você para fazer? O que é que você faz que te dá tanto prazer e alegria? O que é que você põe a mão para fazer, que você acorda com prazer? O que é que te motiva a levantar pela manhã e realizar? É isso. Tem pessoas que ainda não descobriram isso no corpo de Cristo. Tem muito a ver com seus dons, tem muito a ver com aquilo que você faz, tem muito a ver com as suas habilidades. E saiba,
Se você não fizer, primeiro, irresponsabilidade diante de Deus. Segundo, sobrecarga sobre o corpo de Cristo. Irresponsabilidade diante de Deus, irresponsabilidade diante do corpo. Mas se você fizer, se você desempenhar a sua função específica, encaixe perfeito para o corpo. E além de você fazer e trabalhar para o corpo, você ajuda a desenvolver os outros membros do corpo de Cristo. Eu quero desafiar a igreja nesses dias. Eu tenho me aprofundado sobre dons espirituais. O Senhor está trazendo direção à nossa igreja nesses dias. E aquilo que Deus chamou você para fazer de forma específica no corpo de Cristo, Deus irá levantar a sua vida para fazer. Nós não seremos uma igreja de ônibus. Nós não seremos uma igreja de motorista e cobrador. Nós seremos a igreja composta por uma linda salada, igualzinha a sogra, aquela que você faz. Talvez você nessa noite seja a beterraba, talvez a cenoura, mas o Senhor irá levantar a sua vida para exercer o seu papel no corpo de Cristo. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a Deus cada membro, cada parte do corpo de Cristo que está aqui nessa noite, Senhor. Pessoas que o Senhor capacitou com dons, com talentos, com habilidades, a fim de cumprirem um propósito específico no corpo de Cristo, Senhor. Deus, queremos ser uma igreja que te sirva com alegria. Deus, queremos ser uma igreja que sirva ao Senhor com entusiasmo. Deus, queremos ser uma igreja que tenha o mesmo sentimento que havia no coração de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus, queremos ter alegria em servir ao Senhor, Deus. A minha oração nessa noite é para que o Senhor comece a ministrar sobre cada vida, sobre cada coração, para que cada um de nós encontremos esse encaixe perfeito, para que cada um de nós exercemos o nosso papel específico dentro do corpo de Cristo. Não permita que ninguém fique de fora, não permita que venhamos a nos omitir dessa tarefa. Espírito Santo de Deus, faça isso nesses dias, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. E graças a Deus, amém? Temos pedidos de oração, foram colocados aí, Renivaldo, foram anotados. Enquanto o Renivaldo traz para mim os pedidos da internet, alguém que está presente gostaria de colocar algum pedido de oração? Obrigado, Reni. Misericórdia. Amém. Em nome de Jesus.
Fernanda. Sua mãe? Encontrei ela no mercado ontem, lá na Amarelinha. Sua cara, meu Deus do céu, xerox. Amém, amém. Martinha? Yasmin, né? Amém, Martim. Vamos orar, interceder. Alguém mais? Algum pedido de oração, Sueli? Tá. Aham. Amém. Amém. Alguém mais presente aqui? Amém. Amém. Alguém mais? Algum pedido? Tânia? Família da Tânia, vamos orar. Alguém mais? Um pedido? Eu vou ler aqui os da internet. O João Maria Rodrigues, lá do Rio, pede oração para Maria José, o João e o Lucas, e para a família dele. A Jacinta diz: hoje eu quero agradecer a Deus pela vida do meu filho Robson, que está completando mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando a vida do meu filho. Parabéns, Robson, felicidades e muitos anos de vida. Quero colocar também a saúde da Pamela, filha da irmã Dirce. Temos orado, intercedido também pela vida dela, tá? Vamos orar, amados. Feche os seus olhos, vê sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar ao Senhor, Deus, cada uma dessas necessidades que foram colocadas diante do Teu trono, diante, Senhor, do Teu altar. Paizinho, em nome de Jesus, visita cada uma dessas vidas. Vá de encontro, Deus, a necessidade, o coração, a família dos Teus filhos. Alcança, Deus, pessoas que se encontram enfermas nos lares. Temos vivido dias difíceis, muitas pessoas enfermas, familiares nossos que têm passado por esse tipo de tribulação, Senhor. Ó Deus, algumas famílias inclusive perdido seus entes queridos. Deus, tenha misericórdia, venha sobre nós, sare, ó Deus, a nossa terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos nossos, guardando, protegendo, livrando de todo mal, Pai. Ó Deus, que a maior vacina presente nas nossas vidas seja o cuidado do Senhor, que esse seja o nosso maior imunizante nesses dias. Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Que a igreja do Senhor esteja escondida nesses dias à sombra das Tuas asas. Esconde as nossas famílias, esconde, Deus, os nossos nesses dias à sombra das Tuas asas, em nome de Jesus. Obrigado pelas obras que o Senhor tem feito, obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, obrigado por aqueles como Robson, que tem completado mais um ano de vida. Deus, continue a acrescentar mais anos de vida, paz, anos na Tua presença na vida dele, Pai, e todos aqueles que completam aniversário. Deus, abençoe a Tua igreja, Senhor, traga libertação, cura, salvação nesses dias. Tu és o Deus que continua realizando milagres e maravilhas. Deus, que o nosso coração
continue firmado, alicerçado no Senhor, que as más notícias, os maus rumores não nos afaste da Tua presença, Deus, mas que estejamos firmes em Ti, em nome de Cristo Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Amados, para finalizar, amanhã eu quero convidar os irmãos que desejarem a estarem aqui na igreja às 7:30 da noite, tá? Eu pretendo reunir este grupo de irmãos para visitar algumas pessoas da nossa igreja. Não é uma visita longa e demorada. A ideia é levarmos um grupo de pessoas, aqueles irmãos que estão mais distantes, necessitados, e ali fazer uma oração, levar um encorajamento a essas pessoas, né? Não sei se o Ivanildo vai conseguir ir com a gente amanhã, Ivanildo, mas eu queria que a gente levasse o violão, tocasse um louvor. Se nós estivermos em bastante pessoas, eu vou dividir 2 grupos. Se nós estivermos num grupo menor, nós iremos apenas com esse grupo na casa das pessoas, tá? Vamos lá encorajar, orar, louvar ao Senhor, trazer uma palavra de encorajamento a essas pessoas. Claro que todo mundo com máscara, álcool em gel, tá? Sem aglomerar muito, para que a gente possa levar a palavra de Deus até a vida dessas pessoas. Quem desejar, amanhã, 7:30, aqui na igreja, tá bom? Domingo pela manhã, às 9 horas, nós começaremos o projeto Homem Nota 10. Então, todos os homens convidados, aliás, convocados a estarem aqui no domingo às 9 horas da manhã. Amém? Deus abençoe a sua vida, vá em paz, um ótimo restante de semana em nome de Jesus. A live às 10 da noite também para quem quiser. Deus abençoe.